E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, esse é meu canal e aqui eu conto histórias, curiosidades e histórias curiosas. Tudo bem, Andy? Tudo bem, Rafa? Preparado para essa história de hoje? Sim, tô gostando muito das histórias que você tem contado no canal, viu, Rafa? É, Andy. Tá de parabéns, viu? Muito obrigado, Andy, muito obrigado, Andy. Você tinha pedido para fazer uma história aqui com uma mitologia. É verdade. E aí eu fui buscar na mitologia indígena uma história muito legal. Ah, é? Uma história misteriosa, uma história de suspense que se passa no norte do Brasil. Ah, é? Hoje eu vou contar a história da sereia brasileira. Nossa, que interessante! Conta essa, Rafa! Eu vou contar essa, mas antes vou pedir para você se inscrever nesse canal se ainda não for inscrito e deixar o seu like nesse vídeo. Por quê? Porque o seu like é muito importante para nós. Muito importante. Vamos à história da sereia brasileira. O jovem Luiz foi contratado por uma mineradora para viajar até a região amazônica com a missão de descobrir o melhor lugar para garimpar ouro. Ou seja, ele tava ali para fazer um trabalho, né, Rafa? Ele tava sendo contratado para fazer um trabalho ali. Isso. Ao lado dele tinha o seu parceiro de trabalho, o Gessé. Eles teriam que desbravar a região em busca de uma posição estratégica para abrir o garimpo. Só que alguns lugares da floresta você só chega de barco. Como eles iam passar alguns dias na cidade, eles precisavam alugar um barco para se locomover. Conversaram com um rapaz chamado Kaique, um jovem indígena que morava na região e conhecia tudo por ali. Ele tinha dois barcos, um que ele alugava e outro que ele usava para servir de guia. Então fecharam o negócio. Kaique seria o guia dos dois com seu barco. Até aí normal, né, Rafa? Porque na região norte realmente o meio tem muitos lugares que você só vai de barco. Muito barco pra tudo quanto é lado. Os rios são as avenidas, praticamente. Tão gostoso, né, Rafa? Delícia, o norte. Uma delícia. No caminho, os dois foram observando ali a vida ribeirinha, né? E começaram a conversar sobre como devia ser tranquilo viver ali, né? Na beira do rio, somos pássaros. O Kaique falou que era uma vida maravilhosa, contato constante com a natureza, que ali a floresta era algo sagrado. O Luiz olhava em volta e achava tudo lindo e deslumbrante. As árvores na beira do rio guardavam muita vida e ele ouvia o som dos animais, dos pássaros, imaginava quantas formas de vida selvagem aquelas matas escondiam. É uma imensidão de floresta, né, Rafa? Quantas coisa mais espécies linda, de animais viviam ali, não é? Muitas, viu, Rafa? Com certeza. Até que um barulho estranho chamou a atenção dos rapazes. O som parecia um canto. Um canto? Um canto, mas ao mesmo tempo lembrava o barulho de algum animal. Os rapazes encantados perguntaram ao Kaique o que era aquilo. E ele disse, é o canto da Iara. Iara? É, o canto da Iara. Vocês não devem nunca seguir o canto da Iara. O Kaique contou que ali na região havia uma lenda sobre a sereia Iara. A lenda descreve uma mulher de grande beleza, mas metade peixe. Ela tem um canto que literalmente encanta, sabe? Deixa as pessoas com um jeito meio tonto, sabe? Meio hipnotizado, Andy? Tipo isso. Daí, depois de hipnotizar a pessoa, dizem que ela leva pro fundo do rio. Nossa, Rafa, depois que você fica ali encantado com ela, então você cai na lábia. Por isso que não pode ouvir o canto da sereia, né, Não Rafa? cai no canto da sereia. Os rapazes acharam graça no mito, né? Contado ali pelo jovem indígena. Mas quiseram saber mais. Então o Kaique contou que a história tinha origem em uma jovem indígena guerreira, filha de um pajé, que brigou com seus irmãos e fugiu com medo de ser punida pelo seu pai. Porém, o pai dela encontrou ela e aí ela foi lançada no encontro dos rios Negros e Solimões. Bem ali no meio do encontro das águas. Aí os peixes do rio salvaram essa jovem e ela foi transformada na sereia Iara. Esse nome significa Senhora das Águas no idioma tupi. Nossa, que bonito, né, Rafa? Bonito, né? Metade mulher, com cabelos longos e olhos claros, e metade peixe, com um rabo verde e escamoso. No dia seguinte, Luiz e Gessé foram desbravar o outro lado do rio e ouviram o mesmo som. Será que era um animal, Rafa, e eles estavam confundindo? Ser o rio, né? Muitos barulhos ali. Muito barulho, a floresta tem muitos sons, né? Muitos sons, mas era um som muito peculiar. E aí o Kaique, que conduzia o barco, disse apenas, nunca sigam o canto da sereia. Deixou bem avisado, né, Rafa? Deixou avisado. Luiz e o Gessé olharam para uma parte onde o rio fazia a curva e eles podiam jurar que o canto vinha daquele lado. O Gessé até pediu pro Kaique levar o barco até lá, para que eles pudessem ver, né, de onde vinha o som. Mas o Kaique
Kaique se recusou. Disse que respeitava a floresta, que respeitava as mitologias ancestrais e que não poderia atender o pedido do jovem, porque aquilo poderia ser perigoso. O Gessé ainda insistiu, tá? Mas o próprio Luiz deu um toque pro amigo, falou, não, tá feio, para, tá? E ele maneirou. Ele dá uma segurada, né? Dá uma segurada, exatamente. No outro dia, o Luiz e o Gessé entenderam que não precisavam mais do Kaique para acompanhar eles. Já estavam familiarizados, né? Já conheciam o rio, já sabiam andar por lá e tal, então eles alugaram o outro barco do Kaique. Sei. E dispensaram o rapaz. Mas antes, o indígena ainda deu um excelente conselho aos dois. Ah, é? Ele disse, respeitem a floresta, respeitem a natureza. Importantíssimo, viu, Rafa? Não façam nada que comprometa a vida nessa região. Você lembra que eles foram fazer lá, né, Andy? Sim, Rafa, eles eram garimpeiros, estavam procurando um lugar para fazer garimpo, procurando ouro. Eles trabalhavam para uma mineradora, né, que estava querendo fazer garimpo lá. Então lá foram o Gessé e o Luiz e o Acima, dessa vez sem o Kaique. Quando passaram por aquela curva do outro dia, voltaram a ouvir o canto estranho. Curioso, o Gessé perguntou se deveriam seguir o som para descobrir do que realmente se tratava. Tava intrigado, né, Rafa? E ele não acreditava nada na história da sereia que eles ouviram do Kaique. Ele achava que era algum pássaro raro ou algum animal exótico. E disse até que se fosse realmente isso, podia valer um bom dinheiro. Já estava interessado na questão financeira, né, Rafa? Exatamente. Ou seja, o Gessé estava querendo descobrir o que era para ver se dava para levar uma grana nessa. O Luiz estava só com medo mesmo, porque era medroso, né? E se ele estivesse sozinho, jamais toparia. Mas com um amigo, topou. E juntos seguiram pela curva do rio, no sentido do canto que ouviam. Conforme avançavam no rio, o barulho parecia seguir em frente, sabe? Como se quem estivesse fazendo o barulho quisesse que os amigos seguissem o som. Então, quando eles iam chegando mais perto, o som ia ficando mais distante. E aí eles iam indo mais e mais. O rio fez outra curva. Nossa! Foi ficando mais estreito, até que alguns metros depois, Gessé e Luiz puderam ver algo impressionante. O que, Rafa? Sentada numa Vitória Régia, eles avistaram uma mulher cantarolando. Mas não era uma mulher qualquer, tinha os cabelos longos, seus olhos brilhavam. E pasmem, ela era metade peixe. Ela era uma sereia. Nossa, Rafa, sereiara. Sim, era sereiara. Os dois ficaram vidrados. Gessé parou o barco e Luiz ficou olhando assim, impressionado. O Luiz perguntou se aquilo era real, se o Gessé também estava vendo. Meu amigo disse que sim, que era real. Que nossa, os dois também viram. Então não era uma miragem, não era nada, não era o sol quente na cabeça, era real. O Gessé então disse que eles deviam usar a rede para caçar aquele ser. E quem sabe vender para algum zoológico, ou para um circo, ou para uma produtora de televisão. Seria muito lucrativo. Nossa, Rafa, só pensa em dinheiro, né? O Luiz estranhou a sugestão do colega. Parecia que o amigo estava tomado por uma cobiça excessiva. Tava fixado, né, Rafa? O Luiz disse, não, a gente não pode machucar aquela mulher. Mas o Gessé dizia, não é uma mulher, é um ser estranho, é metade peixe. Sei que o Luiz e o Gessé discutiram um pouco, porque cada um queria uma coisa. Sei. E o barulho acabou espantando a sereia. Quando eles viraram, já não tinha mais nada nem ninguém. Aí eles voltaram para a cidade, calados, sem falar nada um com o outro. Só quando saíram do barco é que o Gessé foi dizer para o Luiz que ele devia um pedido de desculpas, que aquilo podia ser a grande saída para enriquecer e que a atitude dele pode ter feito ele perder uma grande fortuna. Pensa quanto pagariam para ver uma sereia de verdade num aquário, num parque, seria uma grande atração turística. E aí eles não entraram em acordo, foi cada um para um lado. No dia seguinte, o Luiz acordou de cabeça fria, tinha entendido que o amigo estava muito ambicioso, porque tinha muitas necessidades, vivia uma vida difícil, tentou se colocar no lugar do Gessé, sabe? Mas nesse momento aí que o Luiz estava procurando o Gessé, não encontrou o Gessé na pousada para falar com ele. Ah, não? Não. Perguntou por ele ali pro pessoal, disseram que ele tinha saído mais cedo. E aí? E aí o Luiz foi até o ponto do rio onde saíam os barcos e notou que o barco que eles usavam não estava lá. Ou seja, o Gessé pegou o barco. Aí o Luiz pensou, será que ele vai tentar capturar a sereia? Certeza
certeza. Podia ser, né? Nisso, quem que o Luiz avistou? Quem? Kaique, o indígena que tinha sido guia uns dias antes. Ah, que era o dono dos barcos, né? Isso. Aí o Luiz pediu o barco do Kaique e explicou que ia atrás do amigo, para que ele não fizesse nenhum mal à sereia. Daí contou o que tinha acontecido, o Kaique ficou chocado e decidiu ajudar. Nossa, Rafa, mas que aventura, hein? Ele alertou que avistar uma sereia é quase impossível e que se ele tentar fazer alguma coisa contra a Senhora das Águas, ela mesma vai se defender. É, porque até então, né, Rafa, existe toda a mitologia, Sim, né? Se ela é um ser poderoso, ela consegue se defender também, né? Com certeza. Enfim, então eles entraram no barco e seguiram no rio, no sentido de onde o Luiz tinha avistado a sereia no dia anterior. Chegaram naquela primeira curva, mas dessa vez o Luiz não via nada, nenhum sinal do canto da sereia. O barco seguia em frente enquanto eles ouviam o som dos pássaros. Aí o Kaique disse pro Luiz que, de acordo com a mitologia indígena ancestral, os sons da floresta são uma forma de comunicação com a natureza. Os indígenas interpretam os sons da natureza como uma linguagem, uma forma de comunicação entre os seres vivos e o ambiente. Sei. Tanto que os instrumentos musicais que eles usam nos rituais sagrados, como a flauta, o chocalho, esses instrumentos imitam os sons de aves e de outros animais silvestres. É como se fosse uma forma de se aproximar e de se integrar na natureza. E Rafa, tem todo sentido, porque quando vai acontecer algum desastre natural, terremoto, maremoto, os animais eles são os primeiros a avisar. O barulho deles já nos indica que tem alguma coisa acontecendo. Exatamente. Né? Mas naquele momento, no barco, seguindo o curso do rio, né, do canto da sereia, não se ouvia nada. Até que o Luiz avistou algo. Foram se aproximando e descobriram o que era. O que era, Rafa? O barco do Gessé. Vazio. Nem sinal dele. Kaique avisou que aquilo não era um bom sinal, que eles deveriam voltar. Sei. O Luiz disse que ele podia voltar, mas que ele ficaria com outro barco para poder procurar o amigo, até encontrar, né? Ele não quis desistir, né, Rafa? Não quis desistir. O Luiz ficou lá procurando o amigo um pouco mais, mas não encontrou. Não achava nada. Seguiu ali alguns metros do caminho do rio, nada. Até que o rio faz uma nova curva e então ele começa a ouvir aquele som, aquele cantar. Só pode ser ela. Ele vai se aproximando e o canto vai ficando mais alto, até que ele consegue avistá-la ali. Linda, sentada numa pedra, cantarolando, sorridente. Luiz vai se aproximando com o barco, até que ela o avista e para de cantar. Os dois se olham, mas o barco segue na direção da sereia. Quando ele está a poucos metros, ela pula na água e some. Luiz tenta olhar, mas a cor da água do rio não permite que ele veja nada. De repente, ele sente o barco dar uma leve balançada e do nada a sereia Yara sai de dentro do rio. Num salto que vem trazendo um rastro de água e passa por cima do barco, que balança. E quando a Yara mergulha novamente no rio, o movimento da água vira o barco com o Luiz dentro. Debaixo do rio, o Luiz sentiu uma mão pegar na sua. Quando abriu os olhos, viu que a sereia o puxava pela mão. Ela estava guiando ele pela água. E ele conseguia ver e até respirar. Era incrível. Ele via toda a vida subaquática. Os peixes, os botos. E ele viu ariranha, ele viu até capivara. Até que ele avistou um anzol. E um peixe foi se aproximando desse anzol. A Yara puxou o Luiz para fora da água em um salto. E durante o salto, ele conseguiu ver que aquele peixe estava sendo pescado por uma senhora na beira do rio. Antes de mergulhar de volta no rio, ele ainda conseguiu avistar uma pequena plantação, provavelmente de mandioca ou de alguma outra coisa. Então era alguma agricultura ali daquela senhora, né, Rafa? Tinha o sustento uma vida dela ali na do rio, beira né? daquele rio, exatamente. E aí a Yara continuou puxando o Luiz pelo rio, até que voltou a puxar ele para fora. E ele já esperava outro salto, e quando ela saltou, ele avistou as margens do rio muito diferentes de antes. Tudo sujo, desmatado, com umas poças de água barrenta, várias máquinas enormes entre o rio e a margem. E quando mergulharam novamente, o rio estava imundo, fétido, meio nojento, zero vida. De repente, a Yara soltou a mão do Luiz e ele ficou ali dentro do rio sujo. Começou a se sentir sem ar, não conseguia nadar, foi dando uma moleza, até que o Luiz apagou. Seria o fim do Luiz? Aqui é um bom momento que seria uma propaganda, você não acha, Andy? Uma propaganda aqui nesse momento de suspense da nossa história. Mas eu quero muito saber o que aconteceu. Ele acordou dentro do barco, no mesmo lugar que havia escutado o canto da sereia. Porém, só ouvia os barulhos da floresta. Será que tinha sido um sonho? O fato é que enquanto Luiz voltava para a cidade no barco, ele refletia sobre tudo o que tinha acontecido. O sumiço do amigo, as palavras do Kaique, o mergulho nas águas com a sereia
seria Yara. Então ele decidiu que faria a coisa certa. Ele avisou as autoridades sobre o sumiço do amigo dele, que nunca mais foi encontrado. Nunca mais? Nunca mais. Daí o Luiz fez um relatório para a empresa em que ele trabalhava, dizendo que ali na região não poderia de forma alguma ter nenhum tipo de mineração ou garimpagem que poderia prejudicar a vida que existia em torno do rio. Importante, né, a gente fazer esse relatório. Claro que ele foi demitido, mas pelo menos ele fez o que achava certo. Nossa, Rafa, então quer dizer que, na verdade, a Yara estava protegendo o rio, né? Estava protegendo o rio. Da mineradora, sim, de certa forma, e aí ela né? mostrou para ele o que o trabalho dele poderia causar, né? Então isso também mexeu com ele, porque ele talvez não soubesse dessa consequência. Nossa, né? Mas que mistério, né? Pois e o que será que aconteceu com o Gessé, né, menino? Sumiu, Fiquei apareceu. Intrigado com essa história, viu? Nunca mais souberam dele. Nossa. E o Luiz provavelmente mudou de área, né? Deve ter trabalhado em alguma ONG, sei lá, alguma coisa assim. Agora me conta uma coisa, você acha que o Luiz fez o que era certo? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. E aí, Ed, você gostou dessa história? Eu gostei, viu, Rafa? Então, se você também gostou dessa história, deixa o seu like nesse vídeo, porque o seu like é muito importante para nós. Com certeza. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo. Tchau.